Olá, tudo bem? Eu tô muito bem e hoje a gente vem falar sobre sabores. Você gosta de coentro? Coentro é um alimento que assim, ou você ama ou você odeia. E ele não é o único. Tem gente que ama chocolate meio amargo e tem gente que detesta. A mesma coisa acontece com o brócolis, água tônica, o café e até mesmo a cervejinha de todo final de semana. Bora pro vídeo de hoje? Agora eu tenho uma pergunta para você. Será que você, quando toma a tua cerveja, sente o mesmo gosto que as outras pessoas também estão sentindo? Será que a percepção de sabores pode ser modificada ou ela é uma função genética do teu DNA? Quem mora ou já passou férias no Espírito Santo sabe que a moqueca capixaba é um prato assim típico que todo mundo sabe fazer. Só que esse prato, ao mesmo tempo, tem uma coisinha que, assim, ele tem muito coentro, mas muito mesmo. E, claro, eu adoro coentro, né? Eu gosto de pegar ali in natura mesmo, picar, botar na minha comida. Mas tem gente que detesta. E você sabia que o motivo de você gostar ou não do coentro passa de uma opinião pessoal? O motivo, na verdade, está relacionado ao seu DNA. Uma pesquisa feita em 2012 em um grupo de 14 mil pessoas lá nos Estados Unidos descobriu que mais ou menos 14% das pessoas têm aversão ao coentro. Mas como é que o organismo percebe os sabores? O DNA nada mais é do que uma série de instruções para todas as células do teu corpo sobre como elas devem trabalhar. No ser humano, essas instruções são divididas em mais ou menos 30 mil, que são chamados de genes. E alguns genes são responsáveis por guiar algum tipo de proteína. Além disso, nós temos cerca de 40 genes que são responsáveis pela percepção de sabor. Nós temos 40 genes que produzem proteína que são diretamente ligados à percepção de sabor. Esses receptores estão espalhados no nosso céu da boca, garganta e principalmente a nossa língua. Você já percebeu que se você olhar a sua língua de perto, ela tem tipo umas bolinhas ou às vezes até mesmo formato de espetinho? Essas bolinhas ou formato de espeto são responsáveis por acumular saliva em volta. Essa é uma estratégia, porque a realidade é que os nossos perceptores de sabor ficam todos em volta dessas pequenas bolinhas. E além disso, cada receptor recebe um tipo específico de sabor. Por exemplo, digamos que você foi numa festinha lá infantil, tinha brigadeiro e você comeu o brigadeiro. Que delícia, né? Tá me dando água na boca só de lembrar. Uma das primeiras moléculas que vai se dissolver ali é o açúcar. Cada centímetro da sua língua e da sua boca vão ser inundados por saliva cheia de açúcar, o que vai ativar os receptores de açúcares. Imediatamente, essas células disparam um sinal para o teu cérebro. E, na verdade, é no cérebro que vai ser gerada a sensação que chamamos de gosto doce. E eu falo de gosto doce porque, na verdade, o sabor doce ou qualquer outro, ele vai envolver mais uma coisa que é fundamental. Enquanto você mastiga brigadeiro ou qualquer outro alimento, esse mesmo alimento vai liberar compostos gasosos. Claro, compostos gasosos aromáticos, né? E esses compostos gasosos aromáticos sobem, fazem uma passagem até o teu nariz, usando o canal entre a boca e o nariz que tem lá atrás. Sim, você não só usa também o nariz para comer, como você é dependente dele para sentir os sabores também. No nariz entram os receptores olfativos. Parecido com o que acontece na boca, essas sensações também serão levadas até o seu cérebro. E aí essas duas informações vão ser juntadas, que é o que a gente chama hoje de uma percepção de sabor. E para você ter ideia do quão importante é o olfato na hora de comer, quando a gente está gripado, por exemplo, a gente perde o cheiro. Isso quer dizer que você não vai sentir o cheiro da comida.
faz com que a comida não tenha gosto, esteja sem sal, não é mesmo? E para pessoas que têm uma hipersensibilidade a gostos e cheiro, pode ser um pouquinho difícil ter que lidar com gostos, como por exemplo o coentro. Na pesquisa, foi identificada, nos 14% ali da população, foi identificada uma alteração no DNA dessas pessoas. Mais precisamente, uma mutação no receptor olfativo, o OR6A2. Que nome estranho, né? Mas esse receptor tem uma função importante, que é detectar o sabor dos aldeídos. E curiosamente, alguns produtos de limpeza também têm os aldeídos em sua composição. Por esse motivo, muitas pessoas quando experimentam o coentro, dizem que tem gosto de sabão, ou que tem gosto de mofo misturado com detergente, né? Esse é o motivo, os aldeídos também estão presentes nos produtos de limpeza, assim como no coentro. A suspeita é que esses receptores modificados façam com que seja mais fácil encontrar os aldeídos nos alimentos. E os aldeídos, eles enviam um sinal muito intenso para o nosso cérebro, o que causa em algumas pessoas uma sensação desagradável e de desconforto. E aí você talvez me pergunte, tá, mas não tem como tirar o cheiro então, né, já que é tão ruim? Será que não tem como geneticamente desligar os receptores de cheiro? Não! Parece incrível, mas na realidade esses perceptores de cheiro podem inclusive salvar as nossas vidas. A gente tem receptores na boca que são ativados de acordo com o que a gente ingere e de acordo com os sabores também. Nós temos 5 receptores na boca: o doce, o salgado, o ácido, o amargo e o umami. Talvez você até tenha ouvido falar já em todos esses receptores, mas o umami talvez seja novidade para você. O umami entra em ação quando é detectado um nível alto de proteína nos alimentos, como é o caso da carne, né, da carne vermelha, do tomate, do milho e até mesmo de cogumelos. E a realidade é que dos 5 sabores, o sabor amargo teve uma modificação maior nas nossas vidas. É graças a ele que quando você pega o teu leite da geladeira e toma um gole, consegue perceber se ele está azedo ou não. Sim, é o amargo que detecta isso. E é diferente, claro, de frutas cítricas que a gente costuma comer no dia a dia. O amargo do leite, ele é sentido e tido como algo desagradável, repugnoso. Por isso a gente joga fora. E a gente vem fazendo essas evoluções há séculos. O nosso paladar foi alterando ao longo do tempo e hoje ele é capaz de detectar substâncias tóxicas ao nosso corpo. Nós produzimos 25 receptores amargo. Porém, existe o fator de que a gente tem facilidade de detectar plantas tóxicas, né, graças à nossa evolução, mas a gente pode detectar também algumas plantas que não são tóxicas como tóxicas. E isso acontece com moléculas do brócolis, da rúcula e do agrião, por exemplo. Por eles serem muito amargos, a maioria das pessoas, deixa esses alimentos muito nutritivos de lado. Porém, talvez você não goste de rúcula, brócolis e agrião por fatores genéticos. Cerca de 42% das pessoas têm um daqueles 25 receptores de amargo desativados, que é justamente o receptor responsável por gerar o amargo desse tipo de alimentos, do café, da cerveja, da água tônica e do chocolate meio amargo, por exemplo. Isso acontece porque existem vários tipos de diferentes genes espalhados pelo mundo. Isso também quer dizer que a pessoa acaba se tornando mais tolerante ao amargo. Em geral, os receptores podem sim ser passados geneticamente de um pai para um filho, mas existem outros fatores que também interferem nessa evolução, incluindo, é claro, a idade, o sexo e a cultura em que a pessoa está envolvida. Também as nossas percepções e os nossos gostos podem ir alterando ao longo da vida. Eu, por exemplo, não tomava café com leite, achava horroroso quando criança. Acho que nenhuma criança gosta muito de coisas amargas, né? Então, hoje não tomo café com leite, né? Então a gente vai alterando algumas coisas que a gente preferia antes e que hoje já não prefere, ou que não gostava antes e agora passa a gostar. Eu não sei você, mas eu acho muito legal que pequenas, assim, minúsculas alterações genéticas podem fazer diferença na nossa vida, seja numa percepção de sabor, seja numa doença hereditária. É muito legal, né?
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, comenta aqui embaixo. Se não gostou, comenta também, que eu vou adorar ler todos os comentários, sejam eles elogiando ou criticando, tá bom? Um beijão e até mais!